Paz do Senhor! Estamos aqui para mais uma aula EBD Online, um projeto da SEDAC, da nossa querida SEADEMA. E nós estamos na sala de aula dos adolescentes vencedores. E a nossa aula de hoje é a 5ª lição desse trimestre, com o tema Como conviver com o diferente. E essa lição está falando sobre a família cristã. Vamos orar? Pegue aí a sua Bíblia, a sua revista e agora feche os seus olhos e vamos falar com Deus. Querido Deus, nós queremos te agradecer por mais esta aula, que tu possa nos abençoar, colocar a tua palavra no nosso coração, para que não venhamos a pecar contra ti. Amém. Eu trouxe para vocês uma canção. Vamos cantar? Mas antes, falem comigo a letra desta canção. Esta canção é um salmo, o Salmo 40. Olha o que diz: Ó Senhor nosso Deus, Tu tens feito grandes coisas por nós, não há ninguém igual a Ti. Tu tens feito muitos planos maravilhosos para o nosso bem. Ainda que eu quisesse, não poderia falar, pois são tantos que não podem ser contados. Salmo 45. Vamos cantar? Ó Senhor nosso Deus, Tu tens feito grandes coisas por nós. Não há ninguém igual a Ti. Tu tens feito muitos planos maravilhosos para o nosso bem. Ainda que eu quisesse, não poderia falar de todos eles, pois são tantos que não podem ser contados. Salmo 45. Abra sua Bíblia comigo e vamos ler Romanos 12 e o verso 18. No que depender de vocês, façam todo o possível para viver em paz com todas as pessoas. Olha o que a palavra de Deus nos diz, que nós temos que fazer todo o possível para viver em paz com todas as pessoas. Será que a gente consegue mesmo viver em paz com todas as pessoas? A palavra de Deus diz que temos que fazer todo o possível. O que é ser diferente? O tema da nossa lição diz assim: como conviver com o diferente? Faz essa pergunta. Mas você sabe o que é ser diferente? Ser diferente é aquilo que não é igual, desprovido de semelhança, diversidade. Mas o que a sociedade diz que é ser diferente? A sociedade fala que ser diferente é aquele que segue o seu próprio estilo, que não implica muito com o que a sociedade fala. Também nós temos a psicologia que estuda o estado e processo mental do ser humano. A psicologia fala que diferente é aquele que não quer ser igual a todos. Ele quer ser ele mesmo e pronto, não quer ser igual a todas as pessoas. E a biologia? A biologia que estuda a vida, os organismos vivos. Você sabe o que a biologia fala, o que é ser diferente? A biologia diz que o DNA, onde possui características genéticas de cada ser humano, tem informações importantes nele que fazem que cada um de nós sejamos único. Olha que interessante. E a teologia
teologia, o estudo da palavra de Deus, sobre a existência de Deus, o que a teologia fala? Vamos ver o que a Bíblia fala sobre ser único? A Bíblia diz que Deus é o nosso Criador. E Ele criou tudo com muita diversidade. Tudo que Deus fez foi com muita diversidade. Você já parou para pensar se todas as flores fossem iguais? E se todas as pessoas fossem iguais umas às outras? E os alimentos? Já pensou se todos os alimentos tivessem o mesmo sabor? Certamente seria muito chato, não é mesmo? Mas Deus, que é o nosso Criador, Ele pensou em tudo. E Ele fez sim, tudo com muita diversidade. E nós, seres humanos, não poderia ser diferente. Ele também nos criou assim. O humano também foi criado assim, com tanta diversidade, sim, com tantas diferenças. A nossa maneira de pensar é diferente um do outro. Olha aí para a sua família. O pai, a mãe, os irmãos, são pessoas diferentes, não são? Cada um tem um gosto diferente, cada um tem um estilo diferente, não é verdade? O pai, às vezes, gosta de assistir o seu jornal. A mãe já gosta mais de ler o seu livro. Vamos supor que o menino adora ficar no celular jogando e a menina gosta de ouvir música. Então, essa família aqui é bem diferente. Parece com a sua? A sua família também é assim? Somos diferentes. E Deus que fez toda essa diferença. Mas como lidar com a diferença? E aquela pessoa chata que pega no nosso pé? E aí, como é que eu vou fazer? A Bíblia nos diz que nós temos que ter paz com todo mundo. Como ter paz com aquele que é tão diferente de mim? O tópico da nossa lição, o primeiro tópico da nossa lição diz assim: sou diferente, e daí? A Bíblia também fala em 1 Tessalonicenses 5:21 que nós devemos examinar tudo e ficar só com aquilo que é bom. Então, isso acaba fazendo com que a nossa vida seja um sinalizador da vontade de Deus. Por quê? Porque existe muita diferença, mas eu tenho que ver dessas diferenças o que está fazendo a vontade de Deus, como realmente eu estou fazendo a vontade de Deus. Então nós temos sim que ter um bom relacionamento com todas as pessoas, mas tendo cuidado para não se deixar ser influenciado por aquilo que não é bom. Nossa vida então acaba sendo o quê? Um sinalizador da vontade de Deus. As pessoas podem olhar para você e ver se realmente você está fazendo a vontade de Deus. Através do quê? Das suas ações. O segundo tópico da nossa lição diz assim: a diferença como um presente. Então, a diferença, ela é como um presente para nós. Por que será? Porque o nosso Deus, que é o Criador, que nos fez, que fez todo o universo, Ele fez a diferença como um presente para nós. Por quê? Nós temos capacidade de pensar, de raciocinar, de imaginar. Nossos pensamentos são diferentes um do outro. E assim a gente consegue completar um ao outro através das nossas diferenças, sim. Então a diferença acaba sendo o quê? Um presente para nós, sim. Mas sempre foi assim, tão belo e tão perfeito? Não. Nós vimos na aula passada, onde a professora falou sobre o pecado. O pecado, ele fez sim, manchou a perfeita criação de Deus. Era tudo tão lindo e tão perfeito. Mas por causa do pecado, existem diferenças que não refletem a
vontade de Deus. Existem diferenças que não agradam a Deus. E a Bíblia diz que todos pecaram, que todos saíram da presença de Deus por causa do pecado original. Todo homem agora nasce pecador. Mas como é que eu vou saber se eu estou realmente fazendo a vontade de Deus? Fazendo aquilo que Deus se agrada? A Bíblia fala em João 15, 10 a 12, que nós devemos seguir os passos de Jesus. Então, devemos amar a Deus, fazer a sua vontade, seguindo os passos de Jesus, falar do seu amor a outras pessoas. Então, se você realmente estiver fazendo assim, seguindo os passos de Jesus, amando a sua palavra, fazendo aquilo que Ele quer que você faça, saiba que você está fazendo uma diferença que leva a vontade de Deus para a sua vida. Todos são diferentes. E agora, o terceiro tópico da nossa lição. Todos são diferentes. E agora? Se todas as pessoas da minha família, todas as pessoas são diferentes um do outro, como é que eu vou conseguir compreender? Como eu disse, aquele irmão chato que pega no nosso pé, aquela pessoa que não consegue nos compreender quando a gente fala. Como é que eu vou entender essa pessoa se essa diferença foi o Criador que fez? E todos são diferentes mesmo. Nós vimos na aula passada também sobre o Espírito Santo. Nós vimos que o Espírito Santo, ele é o amigo que Jesus deixou para nos auxiliar e nos ajudar a vencer. Nós vimos sobre as obras da carne e as obras, o fruto do Espírito. E através do Espírito Santo, nós vamos conseguir vencer e assim poder compreender as pessoas que estão à nossa volta. Então o Espírito Santo, ele é um auxiliador, que ele veio nos ajudar a vencer a natureza pecaminosa, que as diferenças que não agradam a Deus, a gente vai poder compreender quais são essas diferenças através de quê? Da ação do Espírito Santo de Deus na nossa vida. A Bíblia conta uma história de uma família bem grande. Era a família de Jacó, onde ele tinha 12 filhos e uma filha. Imagina só uma casa com tanta gente assim. E a Bíblia conta que José era diferente dos seus irmãos. E José, por ser diferente, incomodava os seus irmãos que não procuraram compreender ele. Mas José tinha algo que chamava atenção. Embora ele sendo diferente dos seus irmãos e não sendo compreendido deles, mas ele tinha o Espírito de Deus na vida e procurava viver em paz com todos os seus irmãos. A Bíblia nos conta, lá em Gênesis 37, depois você pode acompanhar, Gênesis 37 até o capítulo 46, vai contar essa linda história de José. José, ele teve sonhos, alguns sonhos que Deus deu a ele, e ele contou para os seus irmãos. E quando ele contou, os sonhos dos seus irmãos não compreenderam, ficaram chateados. José contou a eles que ele sonhou que ele estava colhendo trigo no meio do campo e de repente o feixe dele se sobressaiu e dos seus irmãos se curvaram perante ele. E quando ele disse isso, seus irmãos ficaram com ódio dele, com raiva dele. E ainda mais os irmãos tinham raiva de José porque o pai amava muito. A Bíblia diz que Jacó chegou a dar uma roupa diferente para ele. Ele tinha uma capa colorida que era diferente que os outros irmãos não tinham. E isso tudo incomodava aqueles irmãos. Incomodava tanto que um dia eles tramaram contra a vida de José. E aí a Bíblia nos diz que eles venderam José como escravo. A oportunidade que eles tiveram de José longe do pai, eles pegaram e venderam José
como se ele fosse um escravo. E José foi parar, sabe aonde? No Egito, na casa de Potifar. E a Bíblia conta que quando José chegou lá, mesmo como escravo, na casa de Potifar, tudo ficou diferente, tudo prosperou. O Potifar começou a observar que tinha algo na vida dele. O que será que tinha na vida de José? O Espírito de Deus, o Espírito Santo que estava na vida de José, é que fazia toda a diferença aonde ele estava. E a Bíblia conta que ele passou esses anos todos abençoando a Potifar, mas um dia Potifar saiu e a mulher de Potifar desejou José, convidou ele para ir para a cama com ela. Mas José, por ter o Espírito de Deus, não se deixou ser levado por aquela tentação e não pecou contra Deus e nem contra o seu patrão, que tinha deixado ele tomando conta da sua casa. Essa decisão de José de servir a Deus e não pecar, essa decisão dele fez com que aquela mulher ficasse com tanta raiva, porque ele não cedeu àquela tentação. E a Bíblia fala que ela gritou, e embora ele correu, fugiu, e ela acusou dele que ele a atacou. E quando Potifar chegou, colocou José na prisão. Mas quem tem o Espírito de Deus, mesmo prisioneiro, ele é diferente. E foi o que aconteceu com José. José estava na prisão, e aquela prisão também para ele foi um lugar em que ele pôde também estar falando com Deus. Ele tinha a presença de Deus, e todos os prisioneiros, até mesmo o carcereiro, observou que tinha algo diferente na vida dele, e ele assim conquistou a confiança do carcereiro. Um dia, 2 dos prisioneiros que estavam lá junto com ele tiveram sonhos que ficaram perturbados porque não conseguiam interpretar. E contaram a José o sonho. E José orou, pediu a orientação de Deus para interpretar aquele sonho. E ele interpretou os 2 sonhos. Quando ele interpretou o sonho do copeiro, ele disse para o copeiro: olha, daqui a 3 dias você vai voltar a servir o rei. E quando você estiver servindo o rei, não esqueça de mim. Diga a ele que eu sou inocente, eu estou aqui, mas eu não mereço estar aqui neste lugar, eu sou inocente. E o copeiro, infelizmente, não teve a mesma sorte. O padeiro, infelizmente, não teve a mesma sorte que o copeiro. Com 3 dias, o copeiro foi chamado para Faraó e o padeiro foi chamado para morrer. Mas a interpretação foi como José disse realmente para eles, assim aconteceu. Só que o copeiro não lembrou de José. A Bíblia diz que somente depois de 2 anos, quando Faraó tem um sonho que ninguém consegue interpretar, o copeiro se lembra que na prisão tinha um homem chamado José que interpretava sonhos, porque interpretou o sonho dele e ele estava lá ocupando o cargo conforme a interpretação daquele sonho. E aí Faraó manda chamar José, e José vem na presença de Faraó. E quando Faraó conta o sonho, ele novamente pede direção de Deus. E Deus dá a ele a direção, orienta e revela para ele o significado daquele sonho. Interessante que Deus deu um sonho para um ímpio, para uma pessoa que não conhecia a palavra de Deus, mas a interpretação só teve aquele que tinha o Espírito de Deus. E é assim que Deus faz. E agora José interpreta o sonho e ainda dá conselhos para Faraó. José diz para ele: olha, o seu sonho é uma grande crise econômica que vai ter no mundo, e Deus lhe mostrou. Como você já sabe, Deus lhe mostrou. Coloque um homem da sua confiança para guardar nesses 7 anos de fartura, para que ele venha guardar alimentos, para quando chegar os 7 anos de fome,
a sua oração não vir perecer, você vai ter guardado. E Faraó observou, e Faraó viu que em José tinha algo diferente. E o que foi que Faraó viu em José? O Espírito de Deus. Faraó viu que algo diferente tinha nele e disse: não tem um outro homem, eu não vejo outro homem, vai ser você, porque você tem o Espírito de Deus, você pode tomar conta da nossa nação e organizar. A Bíblia fala que ele deu autoridade a José e agora José era governador do Egito. Tudo porque José não se deixou levar pelo ódio, pela tristeza, mas ele confiou no Senhor que no momento certo Deus iria tirá-lo daquela prisão. E agora estava José sendo governador do Egito, abençoando aquela nação. E a Bíblia conta que chegou os 7 anos de fartura e José guardou muita coisa, armazenou. Quando chegou os 7 anos de fome, a fome chegou lá na família de José. Em Canaã também faltou comida. E todos sabiam que no Egito tinha comida. Então as nações iam todas para o Egito comprar comida e passavam pela mão de José. Quando José observa e vê os seus irmãos se curvando diante dele para comprar comida, e os seus irmãos não conheceram, mas ele conheceu os seus irmãos. E a Bíblia fala que quando ele olhou a sua família, ele ficou emocionado, com vontade de abraçar, mas não podia fazer isso naquele momento. Eles não estavam conhecendo. E a Bíblia diz que eles pegaram e compraram comida, mas José observou e disse: eu vou ver se realmente eles mudaram, se ainda são aqueles mesmos meus irmãos, cheios de ódio, de amargura, ou se eles são diferentes. Sabe o que José fez? Acusa de serem espiões e fica com um dos seus irmãos como prisioneiro. E eles voltam para casa e quando chegam lá em Canaã, eles contam para o pai tudo o que aconteceu. Mas encontram também uma surpresa. Quando eles abrem os sacos das coisas que eles compraram, o dinheiro estava lá de volta. José tinha mandado colocar todo o dinheiro que eles pagaram de volta em cada saco. E eles ficaram preocupados com aquilo e colocaram no seu coração que quando voltasse iriam devolver o dinheiro, comprar mais comida, mas iriam devolver o dinheiro, não iam ficar com aquele dinheiro porque não era deles. E assim aconteceu. Quando ele terminou a comida, eles tiveram que voltar no Egito para comprar novamente e temeram. Como nós vamos falar para o nosso pai? Como nós vamos voltar para lá? Vamos ter que levar Benjamim. E o Jacó era muito apegado com Benjamim, porque Benjamim era o irmão de José, filho de Raquel, a sua esposa amada. E agora José não estava mais lá, então ele tinha muito cuidado com Benjamim. Mas os irmãos disseram: nós precisamos levar Benjamim, senão vamos ficar todos prisioneiros daquele homem. Ele deixou bem claro isso para nós. E aí, com muita luta, Jacó deixou Benjamim ir. Quando eles chegam no Egito, que José olha o seu irmão, José chora, mas ele não deixa ninguém perceber. Ele chora de emoção por estar vendo novamente a sua família, o seu irmão. Mas José também coloca à prova ainda mais os seus irmãos. Vamos ver se realmente eles mudaram, se realmente estão diferentes, se realmente se arrependeram do que eles fizeram. E ele vende a comida para eles, manda eles de volta, mas ele ordena que os guardas coloquem o copo dele no saco de Benjamim. E quando eles já estavam a caminho para Canaã, os guardas chegam e dizem para eles: é assim que vocês tratam o faraó? É assim que vocês tratam as pessoas que cuidam de vocês, que vendem comida para vocês? É roubando?
E eles disseram: não, nós não roubamos ninguém. E aí, quando eles abriram os sacos, encontraram justamente o copo no saco de Benjamim. E agora? José diz que vai ficar com Benjamim como prisioneiro agora, porque ele foi encontrado no erro, ele tinha roubado o copo e acusa. E os outros irmãos ficam todos perturbados, agoniados e querem ficar no lugar do irmão, mas não querem deixar o irmão de maneira nenhuma. É aí quando Judá diz: não, fique comigo, eu fico no lugar dele, mas não, de maneira nenhuma não podemos fazer isso com o nosso pai. Se chegarmos em casa sem Benjamim, o nosso pai vai morrer. Foi aí que José percebeu que aqueles irmãos que antes tinham maldade no coração, ódio, agora estavam arrependidos sim, porque eles estavam demonstrando amor, cuidado para com Benjamim, o seu irmão mais novo. E José percebeu que havia uma diferença na vida dele sim. E aí José se revela, mostra para ele quem ele é. Eu fico pensando como foi lindo aquele encontro, quando José abraça e fala para sua família: eu sou José, eu sou o irmão que vocês venderam, mas não se preocupem, Deus permitiu tudo isso para que hoje eu pudesse ajudar vocês. Olha, ainda tem alguns anos de fome e vocês precisam vir para cá para que a nossa família não venha perecer. Vão para Canaã, tragam meu pai, tragam a nossa família toda para perto de mim, que eu quero cuidar de vocês. E assim, aquilo que parecia um problema tão grande na família de José passou a ser uma salvação para toda a sua família, porque a sua família passou a morar no Egito e a sua família, por ser uma família que tinha o Espírito de Deus, uma família abençoada, abençoou aquela nação também. E é isso que Deus quer de nós, que cada um de nós possamos fazer o possível para ter paz com todos. José não deixou que o ódio, que a vingança tomasse conta dele. Ele tinha oportunidade naquela hora. Se ele quisesse se vingar dos seus irmãos, ele poderia fazer aquilo, mas ele preferiu ser guiado pelo Espírito de Deus e assim fazer o que Deus estava mandando ele fazer: abençoar a sua família. Então, o Espírito Santo é que nos auxilia a fazermos a vontade de Deus. Você viu que cada pessoa é única, cada um de nós temos um pensamento diferente, temos as nossas diferenças, mas nós devemos ser guiados pelo Espírito de Deus para fazer aquilo que agrada a Deus, seguir os passos do nosso Deus. A Bíblia fala que todos nós um dia vamos prestar conta diante de Deus das nossas ações. Então pense aí, você está agindo de uma forma que está agradando a Deus? Você está usando a sua diferença como pessoa para fazer a vontade de Deus? Se você ainda não aceitou Jesus como seu Salvador, ainda não tem o Espírito de Deus na vida, eu convido você para fazer essa oração comigo. Vamos orar? E você que já aceitou Jesus, que tem o Espírito de Deus na vida, eu convido você também para orar. E peça para o Senhor para que Ele possa lhe auxiliar, que a cada dia você possa usar a sua diferença para fazer algo maravilhoso no meio da sua família. Vamos orar. Deus, nós queremos te agradecer pela tua palavra, te agradecer pelo teu Espírito Santo. E nesta hora, nós te pedimos que tu possa nos guiar, nos orientar a fazermos a diferença no meio da nossa família. Senhor, e essa pessoa que está te aceitando agora, este adolescente que fechou os seus olhos e colocou a sua vida diante de ti, que tu possa, Senhor, usar esse adolescente como instrumento vivo para abençoar outras pessoas. Escreve o nome dele no livro da vida e faz com que ele tenha certeza da segurança e do amor que tu tens dado, que só tu tens esse
esse amor para nos dar. Então, abençoa, Senhor, essa pessoa que está te aceitando nesta hora. E continua nos abençoando, nos dando da tua graça. Amém. Vamos para a nossa revisão da nossa aula. Vamos ver se realmente você aprendeu as verdades que foram ditas nesta lição de hoje. Pense aí algumas atitudes que vão contribuir para você viver em paz com a sua família. Já pensou? Algumas atitudes que podem contribuir para que você viva em paz com a sua família. Muito bem. Se colocar empatia, se colocar no lugar do outro. É muito importante. Quando nos colocamos no lugar de outra pessoa, a gente sempre analisa o que é melhor para o nosso próximo. Uma outra atitude que você pode contribuir para abençoar a sua família. Ajudar nas tarefas de casa. Muito bem. Procurar compreender as diferenças em todas as pessoas da sua família. Eu tenho para você também um desafio. No Google Classroom, não sei se você já ouviu falar, é uma sala de aula do Google. É uma sala de aula Google. Você pode responder um questionário. Eu coloquei um questionário lá. Como é que você entra nessa sala? Você vai entrar com esse código bem aqui. Ó, o código LOHDIKB. Com esse código você entra na sala de aula, na nossa sala de aula no Google e vai responder o questionário. Eu preparei um questionário com 6 perguntas. Vai lá. Você pode acessar, o link está aqui abaixo, certo? Nós vamos colocar aí embaixo o link, abaixo do nosso vídeo, e você pode acessar. E com esse código você entra na nossa sala de aula no Google e vai responder o questionário. Temos lá 6 perguntas para você. Então você tem até o próximo sábado para responder e eu coloco lá a sua nota, certo? E eu tenho também além deste desafio, desse questionário, eu tenho um outro desafio. Você aprendeu hoje nessa aula como conviver com o diferente, não foi? Você aprendeu que através do Espírito Santo de Deus eu posso compreender as pessoas e posso usar a minha diferença para agradar a Deus, para fazer a vontade de Deus. Então, que nesta semana você possa falar do amor de Deus para alguém. Veja alguém da sua família e fale do amor de Deus. Diga quão perfeito é o nosso Criador, como Ele fez tudo com tanta diversidade e com tanta perfeição. E também, caso alguém provoque você durante esta semana, não revide. Peça ajuda do Espírito Santo. Peça para Ele lhe ajudar, que com certeza Ele vai lhe ajudar a suportar. Este é o meu desafio para você. Nossa aula já está terminando e a próxima aula, o tema vai ser Meus pais têm religiões diferentes, e agora? Então não perca, vai ser uma aula bem interessante, certo? Que Deus abençoe você. Obrigada por ter ficado conosco até agora. Obrigada por tudo, pela sua presença. E que Deus abençoe a sua vida e abençoe a vida da sua família. Não esqueça, faça a diferença aí onde você está. Tchau!